Ok. Bom dia então, desculpa este pequeno problema. Vamos começar então a quinta aula da lógica computacional, em que, como vamos ver aqui no, nos acetatos, ok? Vamos então ver mais alguma informação, enfim, vamos discorrer outra vez, um pouco mais em profundidade, sobre que tipo de verdades e falsidades é que nós podemos considerar. Já vimos que em determinados domínios existem verdades que não são, aliás, existem verdades que só se tornam verdades ou falsidades quando nós temos algum conhecimento do domínio, e por conseguinte vamos considerar três tipos de ordens de grandeza em relação às verdades e falsidade, por isso frases que são verdadeiras, frases que são falsas, nomeadamente ao nível tautológico, lógico e analítico. Bom, se nós sabermos o que é que são verdades e falsidades, podemos determinar o que é uma consequência, porque, como vimos, a consequência indica que uma consequência é válida, ou um raciocínio é válido, se sempre que as premissas sejam verdadeiras, e aqui o verdadeiro será a este nível, então a conclusão terá que ser também verdadeira. E por conseguinte, a noção das premissas e conclusão ser verdadeira também terá que ser vista ao nível tautológico, lógico e analítico, e em particular para as verdades, para o nível tautológico, nós podemos trabalhar podemos obter equivalências através da álgebra de Boole, como vocês eventualmente já conhecem. Bom, como vimos, então, o nível a que se pode analisar uma consequência tem em conta a quantidade de conhecimento que nós temos sobre o domínio. Em particular, imaginem esta situação. Eu sei que A ou B são tetraedros, A não é um tetraedro, e por conseguinte nós sabemos que B é um tetraedro. Bom, isto é verdade, ou seja, vocês penso que concordam que isto é verdade, mas isto só é verdade porque eu sei o que é que representa, o que é ser um tetraedro. Okay? Se por acaso eu não souber o que é um tetraedro, souber apenas que é um predicado T, se A ou B forem T e T não for do tipo A, então com certeza que B é do tipo T. Okay? Porquê? Porque se um destes é verdade e um é falso, o outro tem que ser verdadeiro. Bom, e por conseguinte, a nível lógico, ou seja, quando nós não sabemos o significado dos predicados, a situação mantém-se. A nível tautológico será uma coisa parecida, porque aqui não existem predicados de igualdade, por isso nós simplesmente substituirmos cada predicado por uma letra, T de A será A, T de B será B, não T de A será não A, e se A ou B é verdadeiro e A é falso, então B é verdadeiro com certeza. Bom, e por conseguinte, esta frase, este argumento inicial é válido quer ao nível de Tarski, quer ao nível lógico, quer ao nível tautológico. Outros exemplos já serão mais complicados de analisar. Por exemplo, se A ou B for um tetraedro e C não for um tetraedro, e se o A for igual ao C, então, se o A for igual ao C, o C não é tetraedro, por isso o A também não será um tetraedro, e se o A não é um tetraedro, então o B terá que ser um tetraedro. Por isso, do ponto de vista do Tarski, acho que estamos, sabendo nós o que é que são tetraedros, o que é igualdade, estamos todos de acordo, que isto é uma conclusão válida. Bom, este argumento, a nível lógico, difere porque eu não sei o que é que são tetraedros, sei apenas que são são propriedades T de um determinado objeto. Eu sei que T de A ou B tem a propriedade T, C não tem a propriedade T, mas A é igual a C. Bom, se A é igual a C, logicamente eu posso usar esta informação. Logicamente eu sei que se A for igual a C, isto quer dizer que A e C são o mesmo objeto, por isso posso fazer a mesma raciocínio de há pouco. Se A e C são o mesmo objeto, e se um deles tem que ter a propriedade T, e se o C ou o A não tem, então é o B que tem. Por conseguinte, este argumento é um bom argumento também em lógica de primeira ordem. A nível tautológico, todos os predicados são diferentes se não tiverem as mesmas letras. Okay? Por isso isto será como há bocado, T de A será substituído por A, T de B será substituído por B, não T de C será não C. Bom, este é um outro predicado qualquer aqui que aparece, porque ao nível tautológico eu não sei interpretar a igualdade, por isso será D.
Bom, e nesta situação, se A ou B são verdadeiros, D é verdadeiro, o que é que isto quer dizer? Se é falso, isto não impõe, com certeza, que B seja verdadeiro. Ui, este é fresco. Depois dizem, Então, pode? Isto era Posso? Ok. Vamos ver então o terceiro argumento. A ou B são tetraedros. Um deles é um tetraedro. C não é um tetraedro e A é igual a C. Bom, posso concluir então o quê? Posso concluir que se A for igual a C, então A não é um tetraedro, como A ou B não são tetraedros, como um deles tem que ser, então será o B que é tetraedro. Bom, e como eu sei que é um tetraedro, então eu sei que ele não é um. Mas reparem que agora estou aqui a usar informação sobre o que é que são tetraedros e cubos. Sei concretamente que um objeto não pode ter duas formas diferentes, porque são regras do Tarski. Mas, ok, dentro das regras do Tarski, eu concluo que este é um bom raciocínio. Já ao nível lógico, a situação é mais complicada, porque se A ou B forem tetraedros, C não é um tetraedro, A é igual ao C, posso concluir a mesma que se A for igual ao C, A não é um tetraedro, se A não é um tetraedro, então B é um tetraedro, mas por carga d'água é que se B tiver a propriedade T, porque é que o B não há de ter a propriedade C? Só sabendo o que é que quer dizer T e C, é que eu posso concluir posso ter esta conclusão, e por conseguinte, do ponto de vista lógico, se eu não souber o que é o T e o C, eu não posso concluir, não posso validar este argumento. Bom, e ainda pior ao nível de tautológico, ok? A ou B, não C, D, não é, o que é que o E tem a ver com o resto, ok? E por conseguinte, também não é um argumento tautológico. E já estão a ver aqui uma situação ao nível da argumentação que depende, obviamente, do grau de conhecimento, e o que nós sabemos é que alguns argumentos no Tarski não são argumentos válidos no Tarski, não são argumentos válidos em lógica nem em tautológica, e por conseguinte, tudo o que seja argumento válido tautologicamente também é argumento lógico, também é válido ao nível lógico e ao nível do Tarski. Okay? E por conseguinte, podemos desenhar esta hierarquia de argumentação válida, em que tudo que é um argumento válido tautologicamente também é válido logicamente e também é válido no Tarski. Nem todos os argumentos que são válidos no Tarski são argumentos válidos em lógica de primeira ordem, e nem todos os argumentos de primeira ordem, lógica, são argumentos tautológicos, okay? Válidos tautologicamente. Bom, isto é apenas uma representação daquilo que vimos nos exemplos de há bocado. Um caso especial, já agora, é quando num argumento não existem premissas. Okay? Por exemplo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se não existirem premissas, esta fórmula φ, este argumento é válido sempre que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Okay? Bom, mas como não há premissas, então esta conclusão tem que ser sempre verdadeira, porque as premissas nunca podem ser falsas, porque não há premissas. Se as premissas nunca podem ser falsas, então quer dizer que esta fórmula tem que ser necessariamente verdadeira. Bom, ou seja, uma fórmula verdadeira é consequência de um conjunto nulo de premissas, ou seja, é sempre verdadeira, independentemente da situação. Obviamente, o ser sempre verdadeiro, mais uma vez, tem a ver com o nível a que estamos a trabalhar, por isso vamos representar X ao nível tautológico, por isso, desculpa, vou representar estas verdades como sendo tautológicas, ou de primeira ordem, ou no Tarski. Okay? As verdades tautológicas são normalmente denotadas por tautologias, enfim, vocês provavelmente já ouviram falar em tautologias. Tautologias são verdades que são frases que são sempre verdadeiras, nomeadamente a nível tautológico. As verdades que são verdadeiras, as fórmulas que são verdadeiras a nível lógico, são conhecidas por necessidades lógicas também. Bom, tal como dizemos que uma fórmula é verdadeira, independentemente das premissas, também podemos dizer que a fórmula é sempre falsa. Okay? E aí serão falsidades tautológicas, lógicas ou analíticas, ou enfim, dependendo do grau de conhecimento ou da informação que estamos a utilizar. Okay?
E, por conseguinte, estas propriedades vamos representá-las por falsidades tautológicas, falsidades a nível lógico e falsidades a nível do Tarski, ou a nível do modelo que nós estamos a trabalhar, por isso já vimos que o único modelo que vamos usar normalmente será o Tarski, por isso vou pôr como TW. As negações tautológicas são chamadas contradições, ok? E se forem ao nível lógico, são contradições lógicas. Finalmente, o que não for nem uma coisa nem outra, vamos chamar possibilidades tautológicas, lógicas ou analíticas. Ou seja, são formas que não são nem falsidades, nem verdades. Okay? São formas que podem ser verdadeiras ou podem ser falsas, depende da valoração que dermos aos seus componentes. Ok? Por conseguinte, serão formas possíveis tautologicamente, logicamente ou no Tarski. Em termos da sua abrangência, toda a verdade que é tautológica, por isso, independentemente de eu saber o que é que querem dizer os predicados, tudo isto, se for sempre verdade, também será verdade quando eu assumir a igualdade ou quando eu souber mais alguma informação sobre o domínio. E a mesma coisa sobre as falsidades, ou seja, tudo o que é garantidamente falso, independentemente do significado que eu der aos predicados, continua a ser falso quando eu der esse significado aos predicados, neste caso o predicado de igualdade, neste caso os predicados do domínio. E por conseguinte podemos dizer que as verdades no Tarski, okay, são superiores, ou são mais abrangentes que as verdades na lógica, tal como as falsidades, e também que as verdades no Tarski, as verdades tautológicas serão digamos, mais restritas que as verdades em lógica de primeira ordem ou no Tarski, e da mesma maneira as falsidades. O que resta são as possibilidades, por isso, possibilidade é o que não for nem verdade nem tautológica, por isso quanto menos frases forem tautologicamente verdadeiras ou falsas, mais serão possíveis, ok? Por conseguinte, ao nível da possibilidade, a situação inverte, ou seja, tudo o que é possível, tudo o que não seja falsidade é possível, ok? Há mais falsidades lógicas do que falsidades tautológicas e, por conseguinte, haverá menos possibilidades lógicas e há mais falsidades no Tarski e, por conseguinte, há menos possibilidades no Tarski. Enfim, isto são apenas um resumo daqueles exemplos que vimos anteriormente. Ok? Bom, vamos ver então alguns exemplos só para confirmar isso. Esta frase, large A ou não large A, ok? Nós podemos analisá-la ao nível tautológico, lógico ou analítico. No caso do Tarski, no caso do lógico, simplesmente abstraímos o significado do predicado large e dizemos que o A tem um predicado L ou A não tem esse predicado L. Ao nível do analógico, tautológico, large A é um predicado, não large A é a sua negação, e por conseguinte teremos ela ou não ela. Em qualquer dos casos, acho que estamos de acordo que isto são verdades. Okay? Isto é uma verdade tautológica, isso é uma verdade tautológica, também é uma verdade lógica e também é uma verdade analítica. Situação deste género. Agora, em vez de um O é um I. Se B for um dodecaedro e não for um dodecaedro, bom, temos aqui uma contradição ao nível tautológico, mas também ao nível lógico continua a ser, porque não há nenhum objeto que possa ter a propriedade D e não D simultaneamente, e a nível tautológico não existe nenhum predicado que possa ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Por conseguinte, isto são falsidades tautológicas e, por conseguinte, também são falsidades lógicas e são falsidades no Tarski. Uma situação destas, A é grande ou A é pequeno? Bom, no caso do Tarski, sabemos o que é que isto quer dizer. No caso em lógica, pura e simplesmente abstraímos o significado destes predicados e no caso de tautológico, LA é um predicado L, SA é um predicado S. E por conseguinte, isto não é necessariamente verdade nem necessariamente falso, depende do L e do S,
e a mesma coisa neste caso, em todos os casos. Okay? Por isso, se isto é possível no Tarski, também é possível, logicamente, também é possível tautologicamente. Okay? Isto pelas relações que há mais possibilidades no Tarski do que nas outras. Situação um pouco mais complicada de analisar. Eu sei que A é um tetraedro ou B não é um tetraedro, mas ou isto é verdade ou então A é diferente de B. Bom, o que é que isto quer dizer? A nível lógico, quer dizer isto. T de A ou não T de B, ou A diferente de B. A nível tautológico, quer dizer A ou, aqui podia ser não B, enfim, seria mais simples, A ou não B, ou não I. Bom, claramente não posso tirar nenhuma conclusão a partir daqui. Em relação a esta, já a situação pode ser mais fácil de analisar. Se isto é um ou, nós podemos considerar que o A é diferente de B ou que o A é igual a B. São as duas hipóteses. Se o A for diferente de B, esta fórmula é verdadeira. Porque uma disjunção é verdadeira quando um dos disjuntos é verdadeiro. Por outro lado, se A for igual ao B, esta é falsa, mas se A for igual ao B, eu sei que T de A ou T de B, ou não T de A, é sempre verdadeiro. Por isso, esta fórmula é verdade logicamente. E também é verdade analiticamente, por isso notar-se, mas não é verdade tautologicamente. Ok? Por isso é verdade logicamente, portanto também é verdade analiticamente, por isso notar-se, mas não é verdade tautologicamente, ou seja, é possível, mas não é necessariamente verdadeiro. É uma coisa semelhante a esta. O que é que isto quer dizer? Que A é um tetraedro, por outro lado, o A é igual ao B, A é um tetraedro e B não é um tetraedro. Bom, isto é um disparate. Okay? Analiticamente é fácil de ver que isto é um disparate. Mas logicamente também é um disparate. Okay? Falta aqui uns parênteses, mas estes parênteses não são necessários porque, enfim, são conjunções. Por conseguinte, o que é que eu estou a dizer aqui, logicamente? Eu sei que o A e o B são o mesmo objeto, sei que esse objeto tem e não tem simultaneamente a propriedade T. Isto continua a ser um disparate logicamente. A nível tautológico, A e não B e I, eu não sei o que quer dizer o I, nem o B, nem o A, por isso isto é simplesmente possível. Okay? Por isso isto é falso logicamente, é falso no Tarski, mas é apenas possível ao nível tautológico. Finalmente, temos situações destas, querem dizer o quê? Neste caso, desta forma. Bom, fazemos uma análise um pouco parecida com esta, dizemos assim, bom, isto é um ou, conseguinte, basta que um deles seja verdadeiro para que o ou seja verdadeiro. Por isso, se o A for igual ao B, se o A for diferente do B, isto é verdadeiro. Se o A for diferente do B, isto é verdade. Se o A for igual ao B, isto é falso, mas se o A for igual ao B, quer dizer que sei que esse objeto A será tetraedro ou cubador de caedro. Bom, notar-se que isso é verdade. Um objeto só pode ter estas três formas, por isso notar-se que isto é verdade. No entanto, logicamente, se eu não saber o que quer dizer T, C e D, porque a carga d'água é que um objeto tem que ser simultaneamente, tem que ser um T ou C ou D. Isso não é garantido, e por conseguinte, logicamente, esta fórmula não é verdadeira. E muito menos ao nível tautológico. Okay? Por isso isto é verdade no Tarski, mas não é verdade, por isso é apenas possível em lógica de primeira ordem e lógica de predicados. Finalmente, situações como estas, em que A é um tetraedro, B é um cubo e A é igual a B, se eu usar todo o conhecimento que tenho sobre o Tarski, eu sei que se o A e o B são o mesmo objeto, esse objeto não pode ser simultaneamente um tetraedro e um cubo, e por conseguinte, do ponto de vista do Tarski, esta frase é falsa. Do ponto de vista lógico, já não posso dizer a mesma coisa porque eu não sei o que quer dizer T e C. Ok? E ainda menos ao nível tautológico. É uma frase falsa do ponto de vista do Tarski, quando eu uso toda a informação sobre o Tarski, mas é apenas possível quando eu retiro a informação sobre significados predicados. Isto é claro? Sérgio, não entendi o penúltimo. Como? Eu não entendi o penúltimo. Este aqui? Sim. Ok, então a situação é a seguinte. Vamos analisar neste caso. No Tarski, das duas uma, ou A é igual ao B ou A é diferente do B.
Bom, se o A for igual ao B, se o A for diferente do B, este predicado é verdadeiro. Ok? Se o A for diferente do B, se isto é verdade, verdade ou qualquer coisa é verdade. Se o A for igual ao B, isto é falso. Eu tenho que analisar aqui. Mas se o A for igual ao B, eu sei que o mesmo objeto só pode ser um tetraedro, um cubo ou um dodecaedro. Por isso, de certeza que isto é verdade. De acordo? Mas não podíamos ser tipo A igual ao B, o cubo QB e dodeco B? Não, não. Se o A for igual ao B, quer dizer que A e B são o mesmo objeto. Ok? E o mesmo objeto, eu sei que notar-se que os objetos ou são tetraedros, ou são cubos, ou são dodecaedros. Então nós estamos a analisar da esquerda para a direita aqui. Não, não, isto podia ser ao contrário. Se eu estou a dizer só analisar os casos, podia começar. Enfim, neste caso é da esquerda para a direita, porque a negação aparece do lado direito, mas podia aparecer antes, ok? A ordem é um bocado indiferente, ok? Isto é um ou, o que eu estou a dizer assim, ok, dá-me jeito de olhar para este predicado, ou para esta negação, e ver os casos em que ela é verdadeira e em que ela é falsa, ok? Porque é mais fácil de raciocinar, digamos, neste caso, dicotomicamente, uma coisa é verdade ou falsa. Se for verdadeira, ou seja, se o A for diferente do B, está resolvido, porque uma disjunção é verdadeira quando um dos disjuntos é verdadeiro. Se isto for falso, sabendo eu o que é que isto quer dizer que A é igual a B. Se a negação da A igual a B for falsa, quer dizer que o A é igual a B. Ou seja, o A e B são o mesmo objeto. Se o A e o B são o mesmo objeto, esse objeto tem que ser um tetraedro, um cubo ou um dodecaedro. Ok, obrigado. Por isso, sempre que vocês quiserem analisar, analisem com esta digamos, com esta heurística. Uma frase para ser analisada no Tarski, vocês sabem tudo o que sabem sobre o Tarski. As regras do Tarski, um objeto só pode ter uma forma, tem que ter uma destas formas, só pode ter um tamanho, e só há 3 tamanhos, etc. A nível lógico, vocês substituem os predicados por letras. Okay? Ou seja, logicamente, vocês não sabem o que é que eles querem dizer, por isso a vossa lógica deve ser independente do domínio, e por isso vocês não sabem o que é que isto quer dizer. Okay? Exceto no caso da igualdade. No caso da lógica, vocês sabem que A igual a B quer dizer que um objeto é o mesmo que o outro. No caso tautológico, vocês, cada fórmula simples é substituída por uma letra. Cada predicado é substituído por uma letra. Se os predicados forem diferentes, as letras serão diferentes. Okay? Bom, Professora, diga. eu ainda estou com alguma dúvida no tetraedro de A ou não tetraedro de B, ou não. Exato. Aqui? Sim, É a mesma situação, ok? Vocês olham para aqui e dizem assim, isto é um ou, um destes 3, vamos lá ver o que acontece. Vamos pegar neste que é o que dá mais jeito para analisar. Se o A for igual ao B, se o A for diferente do B, isto é verdade. sim. Um ou em que um dos disjuntos é verdadeiro, esta fórmula é verdadeira. Mas se o A for igual ao B, esta é falsa. Tem que analisar o que é que se passa aqui. Mas se o A for igual ao B, quer dizer que A e B são o mesmo objeto. E esse objeto ou é um tetraedro ou não é um tetraedro. Isso é verdadeiro. Por isso, nos dois casos, esta fórmula é verdadeira. É verdadeira quando o A for diferente do B, por causa desta, e é verdadeira quando o A for igual ao B, por causa desta parte. Então no Tarski é uma verdade. No Tarski isto é verdadeiro. É uma verdade no Tarski. E também é uma verdade no logicamente. Okay? Sim, Eu não sei o que quer dizer tetraedro, mas sei que o A e o B, o A, que é igual ao B, não pode ter simultaneamente a propriedade de T e não ter. Okay? Qualquer que seja o T. Neste caso é um tetraedro, mas podia ser outra coisa qualquer. Okay? Independentemente do domínio, se eu souber que o A é diferente do B, esta parte da fórmula é verdadeira. E por conseguinte a fórmula toda é verdadeira. Se eu souber que o A é igual ao B, esta fórmula é falsa, esta componente, mas este lado, se o A for igual ao B, eu sei que um objeto ou é T ou não é T, ou seja, ou tem ou não tem a propriedade T. Não há
Na lógica não há meias verdades, ok? Ou é verdade ou é falso, ok? Professor, só uma pergunta. O que é que seria uma verdade no task word? Uma verdade Sim. é esta, por exemplo, logo a primeira. Não, a definição mesmo. A definição é que satisfaz as regras do Tarski, não é? Ou seja, não só satisfaz as regras da lógica, por exemplo, se isto é uma disjunção, para isto ser verdadeiro, um deles tem que ser verdadeiro. Se isto é uma conjunção, para isto ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Não é? Depois aí tem que ver no Tarski qual é a relação que existe entre os predicados que aparecem na fórmula, não é? No caso tautológico, os predicados têm apenas nomes, as relações são mais vagas. Não é? Sim, é as regras. Professor, as verdades do Tarski são verdades analíticas? Sim. O analítico é para uma análise de um domínio, ok? Eu aqui, como o único domínio que estou a usar é do Tarski, por isso eu estou a dizer indistintamente a verdade analítica ou a verdade do Tarski, ok? Ok. Por isso, enfim, rigorosamente é uma verdade analítica, ok? Mas eu estou a usar o Tarski World porque é esse o domínio que estou a utilizar. Ok? Bom, ok, vamos ver então a seguir. O que é uma equivalência? Bom, há certas situações em que uma fórmula é consequência de outra, mas a outra também é consequência da primeira. Ou seja, uma situação deste género. Sempre que esta fórmula for verdadeira, a fórmula psi, a fórmula φ é verdadeira. Mas, simultaneamente, sempre que esta fórmula for verdadeira, a φ, a psi também é. Ou seja, as duas ou são simultaneamente verdadeiras ou são simultaneamente falsas. E, por conseguinte, nesta situação, eu digo que as fórmulas são equivalentes. Okay? Obviamente, a equivalência, mais uma vez, será ao nível tautológico, lógico ou analítico, ou no caso do Tarski, dependentemente da forma como eu estou a analisar o valor de verdade de cada uma das fórmulas. Vamos ver um exemplo concreto. Okay? Neste caso, ao nível do analítico, ao nível tautológico puro. Vocês sabem que se for falso que A ou B sejam verdadeiros, A ou B sejam verdade, é porque ou o A é falso, aliás, para isto ser falso, é preciso que o A seja falso e o B também seja falso. Okay? Isto é uma das leis de Morgan. E como é que eu verifico isto? Bom, acho que fiz aqui mais ou menos argumentei, fiz, digamos, a justificação desta equivalência, mas se eu não quiser usar língua natural, faço simplesmente a tabela de verdade. Okay? A e B só podem ser verdadeiro ou falso, vou ver o que é que se passa nesta fórmula e nesta, e por conseguinte, se as duas forem verdadeiras, a sua disjunção é verdadeira, a sua negação é falsa. Se as duas forem verdadeiras, não A será falso, não B será falso, e por isso a sua conjunção, falso com falso, dá falso. Se uma delas for falsa, okay? Mas a outra verdadeira, isto continua a ser verdade, e a sua negação é falsa, mas a que for verdadeira, a sua negação é falsa. E por conseguinte, a conjunção de falso com qualquer coisa dá falso. Bom, fazendo a mesma coisa para todos, o que eu verifico é que a tabela de verdade da negação de A ou B é igual à tabela de verdade da conjunção de não A com não B. Ou seja, onde uma é falsa, a outra é falsa, onde uma é verdadeira, a outra é verdadeira. E vice-versa. Ok? Por isso, a equivalência, digamos, será uma situação em que duas fórmulas têm os mesmos valores de verdade dentro do contexto em que estou a analisá-las. Em certas situações, não há propriamente uma equivalência, mas há consequência apenas num sentido, ou seja, sempre que uma fórmula for verdadeira, a outra também será, mas não vice-versa. Por exemplo, se A e B forem verdade, então A ou B também é verdadeiro. Mas se A ou B for verdadeiro, não é necessário que A e B sejam verdadeiros. Ou seja, se um deles for verdadeiro e o outro falso, como vimos, A ou B é verdadeiro, mas nem sempre, enfim, se um deles for verdadeiro e o outro falso, esta fórmula é falsa. Isto também, mais uma vez, se pode ver com as tabelas de verdade. Okay? Por isso, fazer a mesma coisa, dá bocado, o que eu verifico é que, olhando para a tabela de verdade da A ou B,
e para a tabela de verdade A e B, é neste primeiro caso em que ambos são verdadeiros, ambas as fórmulas são verdadeiras. Mas neste caso em que uma é verdadeira e outra é falsa, esta fórmula é falsa e esta fórmula é verdadeira, por isso não existe, nem sempre que esta é verdadeira, esta é verdadeira, por isso a implicação é só neste sentido. E a mesma coisa aqui, e quando ambas são falsas, elas são equivalentes, enfim, são ambas falsas. Okay? Por isso, analisando esta situação, eu posso dizer que estas fórmulas não são equivalentes, mas, na realidade, há uma que implica a outra. Ou seja, implica no sentido de consequência lógica. Neste caso, até tautológica. Se o A e o B forem verdadeiros, então, tautologicamente, tenho a certeza que o A ou o B é verdadeiro. Bom, se vocês olharem para formas simples, isto é fácil de ver. Okay? Se vocês tiverem formas complicadas, a situação pode-se complicar um pouco, porque vocês não conseguem analisar, enfim, todas as combinações. Se a fórmula tiver 4, 5, 6, 7 literais, predicados simples, ok? Vocês têm uma tabela de verdade enorme e por isso é preferível usar, tentar transformar as fórmulas, verificar até que ponto é que uma fórmula pode ser transformada noutra mais simples de interpretar. Isto é o exemplo, por exemplo, das formas, formas como esta. Se A e B é verdade, é muito fácil nós interpretarmos, ok? Mas é muito difícil de interpretarmos uma fórmula equivalente que é falso, que A seja falso ou B seja falso. Okay? Estas duas, se vocês pensarem um bocado, são equivalentes, mas é muito mais prático trabalhar com esta do que com esta. Bom, e por conseguinte a questão que se coloca é como é que será que nós temos aqui uma metodologia para transformar fórmulas complicadas em fórmulas, digamos, mais simples de interpretar? Bom, a ideia era transformar fórmulas numa forma canónica, por isso uma forma, digamos, standard, porque depois é fácil analisar duas fórmulas que tenham a mesma forma. Ok? Por exemplo, e isso iremos ver que existem 3 formas canónicas que são definidas, que são chamadas a forma normal negativa, a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Conjunctive normal form, disjunctive normal form e negative normal form em inglês. Ok? Bom, como é que nós definimos isso? Ok. Nós iremos ver isso na próxima aula, ok? O que é que são estas fórmulas, ok? Mas convém, quando nós transformamos uma fórmula numa forma diferente, ok? Mas equivalente, convém ter regras de equivalência que nós possamos usar sem nos preocuparmos. E essas são as regras que são dadas pela álgebra de Boole, ok? Por isso, o que é que a álgebra de Boole? Qualquer álgebra define um conjunto de elementos, um domínio e um conjunto de operações sobre esses elementos que gera elementos desse domínio. Okay? Concretamente, no caso da álgebra de Boole, o domínio é verdade ou falso e as operações são as operações de conjunção, disjunção e negação, para simplificar. Okay? Por isso, o elemento verdade ou falso, enfim, normalmente na álgebra de Boole são substituídos por 0 e 1, 0 o falso e 1 verdadeiro. As operações que utilizadas são negação, conjunção e disjunção, e qualquer símbolo proposicional com uma assinatura. Qualquer conjunto de letras que vamos usar, que podemos usar, em que essas letras ou são verdadeiras ou são falsas. Bom, nesta álgebra há várias regras de equivalência que depois nos permitem transformar fórmulas complicadas em fórmulas mais simples. Ok? Bom, vamos lá ver as seguintes regras. Elemento neutro. Okay? Bom, o que é elemento neutro? Bom, se eu disser que 0 ou qualquer coisa, por isso falso ou qualquer coisa, será tão verdade quanto o qualquer coisa. Ou seja, A ou falso é equivalente a A. Permite transformar uma forma complicada numa forma, digamos, mais simples. E a mesma coisa para a conjunção com a verdade. A e verdade é a mesma coisa que A. Okay? Por isso temos aqui regras que transformam formas complicadas em formas mais simples. Quem diz elemento neutro diz elemento absorvente. Okay? O que é um elemento absorvente? Bom, se eu disser que A
e falso, eu para ser falso e qualquer coisa é sempre falso, e por isso comecei por este, A e falso é sempre falso, A ou verdade, se um dos membros for sempre verdadeiro, verdade ou qualquer coisa é verdade. Okay? Mais, idempotência. Até aqui, isto são semelhantes às regras da aritmética, da álgebra aritmética, mas de alguma forma corresponde isto à soma e isto à multiplicação. A mais 0 é A vezes 1 é 1, é A. Aqui ainda está parecido com a aritmética, A vezes 0 é 0, aqui já começa a ser complicado. A mais 1, enfim, não faz sentido na aritmética, porque A mais 1 não é 1, mas na lógica, sim, A ou verdade é verdade. Há outras regras também que permitem simplificar. A idempotência diz que A ou A é a mesma coisa que A. Okay? A e A é a mesma coisa que A. Apenas a repetição, se A é verdadeiro, verdade ou verdade continua a ser verdade. Se o A for falso, falso ou falso continua a ser falso. Tautologias, ok? E contradições. Bom, o que acontece com A ou não há? A ou não há? A ou é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, isto é verdade. Se for falso, isto é verdade. A disjunção de A ou não há é necessariamente verdade. Ao contrário, com a conjunção, se A for verdade, A é verdade ou falso, não pode ser simultaneamente verdade e falso, como não pode ser simultaneamente verdade ou falso, A e não A é sempre falso. Outra regra, dupla negação, okay? A negação da negação de A tem que ser igual ao A, okay? Acho que isso é mais ou menos óbvio, podem ver isso pela tabela de verdade. E há outras regras mais, por isso são as regras básicas, e há outras regras também importantes nesta álgebra, que nos permite eliminar os parênteses e, eventualmente, alterar a estrutura. A comutação diz simplesmente que A ou B é a mesma coisa que B ou A. Por isso, e A e B também é a mesma coisa que B e A. Por isso, a ordem com que aparecem os elementos numa conjunção ou numa disjunção é indiferente. A associação diz-me que a ordem com que eu faço operações de conjunção ou disjunção, de uma forma que tenha várias delas, é indiferente. Ou seja, se eu quiser fazer a disjunção de A, B ou C, eu posso primeiro fazer a disjunção de B com C e depois fazer a disjunção com A, ou posso fazer a disjunção de A com B e depois fazer com o C. Ou, usando a comutação, posso fazer primeiro A com o C e depois fazer com o B. Bom, como isto é assim, não é preciso usar parênteses, normalmente não se utiliza parênteses, e diz que a disjunção de três disjuntos pode-se representar sem parênteses, tal como a conjunção. Ok? Bom, aqui não há mudança de estrutura, é apenas eliminar parênteses. Há outras situações que mudam a estrutura, ok? Como as leis de Morgan. Aquela que vimos há bocado, se é falso que A ou B sejam verdadeiros, ou seja, se é falso que A ou B sejam verdadeiros, é porque o A tem que ser falso e o B tem que ser falso. De outro modo, se um deles fosse verdadeiro, a disjunção seria verdadeira e a negação seria falsa. Por isso, esta lei que diz que a disjunção, a negação da disjunção é igual à conjunção das negações. Uma das leis de Morgan, a outra é semelhante. Diz que a negação da conjunção, se é falso que A e B sejam verdade, se é falso que A e B sejam verdade, é porque ou A é falso ou B é falso. Um deles tem que ser falso. Mas, ainda mais, digamos, profundo, é a lei da distribuição, ok? Se eu sei que A, I, B ou C, ok? Então eu sei que, aí tem que ver pelas tabelas de verdade, mas se for verdade que A, I, B ou C, então é porque A e B é verdadeiro, ou A e C é verdadeiro. Por isso, em qualquer dos casos, o A tem que ser verdadeiro. Se o A for verdadeiro, vamos ver o contrário. Quando é que isto é falso? É falso quando o A é falso. Ok? Bom, se o A for falso, ambas são falsas, e por isso a disjunção também é falsa. No caso em que o A é verdadeiro, para isto ser falso, é preciso que um deles seja falso. Se um deles for falso, um destes é falso. Okay? A mesma coisa para a disjunção. Por isso, a conjunção de uma disjunção é a disjunção das conjunções. A disjunção de uma conjunção é a conjunção das disjunções. Bom, esta aqui é parecida com a distribuição algébrica normal,
A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Esta não tem equivalente, digamos, naquela analogia que eu estava a fazer. Ok, por isso vamos ver aqui algumas regras que nos permitem, que não são estas são regras primitivas, há outras que nós usamos que nos dão jeito. Por exemplo, a eliminação. Estamos de acordo que A ou A e B é a mesma coisa que A. Por isso, se em alguma forma aparecer uma parte com esta forma, nós podemos simplesmente eliminar a segunda parte. Porquê? Enfim, podemos fazer isto com diagramas de Venn. Se A representa, digamos, este conjunto, e B representa este conjunto, A e B representam o conjunto aqui do meio, e se o A for verdadeiro, ou se o A e B forem verdadeiros, por isso, esta parte ou esta aqui, esta segunda parte não adianta nada ao que já sabíamos. A mesma coisa nesta disjunção, na conjunção, se eu sei que A é verdadeiro e A ou B são verdadeiros, ok? O A está aqui neste caso, para o A tem que ser A verdadeiro e A ou B verdadeiro. Bom, A ou B é isto tudo, mas para ser verdadeiro, o A tem que continuar a ser verdadeiro. Se estivermos nesta situação em que o B é verdadeiro e o A é falso, esta forma é falsa, porque neste ponto o A é falso, e por conseguinte fica assim demonstrado, se quiser. De qualquer maneira, esta regra não é uma regra básica, ela pode ser deduzida, ok? Por exemplo, usando as regras da lógica de Boole que eu vos falei, A ou A e B pode ser transformada na forma A e 1, ok? A e verdade é A, e esta mantém, depois põe o A em evidência, ok? Ou seja, usa a distribuição neste sentido. Se eu puser o A em evidência, fica com A e 1 ou B. Mas 1 ou B é 1, que a verdade ou qualquer coisa é verdade. Por conseguinte, fica A e verdade, por isso isto é o elemento absorvente, e usando agora o elemento neutro, A e verdade é A. Ou seja, a justificação para estas formas serem equivalentes a A pode ser feita, digamos, na própria álgebra de Boole, ou, se quisessem, também podiam fazer uma tabela de verdade, ou podiam apelar aos diagramas de Venn, que normalmente são utilizados para interpretar estas formas. A absorção. Okay? Por isso, a absorção diz uma coisa parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, se A for verdadeiro, e se eu quiser que seja A verdadeiro e B ou não A, isto é a mesma coisa que dizer que A ou B, ou seja, A e B, aliás. Se separar aqui o não A aqui não está a fazer nada. É absorvido, digamos, na forma. Porquê? Enfim, isto é mais a mesma coisa para esta situação, trocando os is e os os. É mais fácil interpretar esta segunda forma, esta aqui é mais complicada em termos de diagramas. Temos aqui a situação que o A é verdadeiro, temos aqui a situação em que o B, não A e B corresponde a esta parte verde, ok? E não A e B ou A, ok? No fundo acaba por ser tudo a mesma coisa, acaba por ser A ou B, ok? Mais uma vez, eu posso fazer isto, demonstrar isto, digamos, pela própria álgebra de Boole, dizendo que se isto é verdade, então, mais uma vez, ponho o A uso aqui, digamos, a distribuição, A ou não A e B é a mesma coisa que A ou não A e A ou A e B. Bom, mas A ou não A é uma tautologia.